E aí, pessoal do canal Educamática, aqui quem vos fala é o professor Rogério Balbino. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje estamos trazendo aqui um tema bastante relevante e eu tenho certeza que vai ser interessante para você que está aí iniciando no mercado de trabalho ou até você que já trabalha, né, e que ainda tem essa opção ou que está pretendendo mudar, né, de emprego, mudar de cargo, de função. Então eu tenho certeza que na aula de hoje você vai ter um bom esclarecimento das opções que você tem no mercado. E hoje, claro, nós vamos trazer aqui, ó, fazer uma disputa aqui, né, podemos dizer assim, entre emprego público e emprego privado. Nós vamos trazer aqui as vantagens e desvantagens de cada um e aí você vai poder fazer a sua escolha. Então, desde já, né, eu já peço a você, ó, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa também o seu comentário do que você tem achado dos nossos vídeos, do que você achou do vídeo de hoje, né? Se tem algum tema interessante que você gostaria de ser trabalhado aqui no canal, porque a gente vai estar trazendo essas informações aqui para você, beleza? Então, vamos à aula de hoje. Bom, vamos começar a ver a definição de cada um desses empregos, né? Começando pelo emprego público, que também é chamado de funcionalismo público. Então, o que é um funcionário público? Em linhas gerais, os servidores públicos são aqueles regidos por uma lei própria, um estatuto jurídico, que regula a sua relação com a administração pública a que está vinculado. Então, todo funcionário público ele é regido por uma lei, começando por uma lei federal, né, que é a lei que rege aí o funcionalismo público de uma forma geral, mas também cada estado, cada município, ele tem, baseado no Estatuto Geral, ele faz algumas adaptações para criar o seu próprio estatuto estadual e também municipal. Então, o funcionário público em si, ele está regido, ele está sob esse estatuto que é quem vai dar as diretrizes do seu cargo, da sua função, dos direitos e deveres e assim por diante, beleza? O que é que ocorre com o funcionário de uma empresa privada? Vamos ver agora. O emprego privado, ele é regido, pessoal, pela CLT, né? Consolidação das Leis Trabalhistas. E aí diz o seguinte, ó, o trabalhador, ele é chamado de trabalhador privado. Denomina-se iniciativa privada o conjunto de atividades e organizações constituídas sem participação do setor público. Iniciativa privada é a prática de qualquer atividade por pessoas não ligadas nem patrocinadas pelo governo. Trabalhador do setor privado, então, né, trabalha para um empregador, uma empresa, ela paga o seu salário. Então, enquanto funcionário público, como o nome já diz, ele atua no serviço público e quem é o seu patrão é o Estado, né? E aí pode ser em qualquer das instâncias, né? Pode ser a nível federal, estadual ou municipal. Então, quando a gente fala aí de governo, ele pode ser qualquer um das três esferas. E aí o que é que acontece? O governo federal, estadual ou municipal é que é o patrão do funcionário público. E também o salário, claro, é pago mediante tudo que é arrecadado e que é repassado para cada ente federativo. No caso do emprego privado, não. O emprego privado é aquele que você tem de uma empresa, você tem um patrão, você tem um chefe direto, que é a pessoa que é dona da empresa e te contratou e ela é que é responsável para pagar o seu salário, beleza? Lembrando mais uma vez que quem é funcionário da iniciativa privada, ele é regido pela CLT, tranquilo? Então vamos prosseguir aqui. No próximo slide nós temos o seguinte, ó, nós vamos ver algumas vantagens e desvantagens de cada um desses empregos, né? Estamos vivendo um momento de pandemia, vi uma pesquisa recentemente essa semana que dizia o seguinte,
que as pesquisas por concurso público aumentou muito na internet nesses últimos 2, 3 meses. Por quê? As pessoas começaram a enxergar no funcionalismo público, né, no emprego público, aquela questão da estabilidade do emprego, a garantia do salário, enquanto muitas pessoas nesse momento de pandemia, milhões aliás, né, no mundo afora, perderam seus empregos ou estão com medo de perder, o funcionário público ele tem essa vantagem de ter a sua estabilidade, né? Ele é um funcionário público, então é uma vantagem, sim, mas temos que levar em consideração que para ingressar no emprego privado é bem diferente do que no emprego público. No privado, por exemplo, o funcionário ele deixa um currículo, ele faz uma entrevista, né? Não é lhe exigido, dependendo do emprego, claro, da função que ele vai exercer, não tem uma exigência muito grande a respeito de escolaridade e ele pode, muitas vezes, né, apenas com pouca escolaridade, ter o seu emprego e assim tocar a sua vida. Já no funcionalismo público, não. Dependendo da função e do cargo que você vai querer prestar o seu concurso, é uma série de exigências necessárias para que você consiga entrar nesse cargo público, começando pela sua formação, né? Eu, no meu caso, como professor de matemática, para poder prestar um concurso público na minha área, eu preciso, como exigência básica, ter a faculdade concluída, né? Eu já preciso ter o curso superior concluído para poder entrar, como é que se diz, cumprir, né, com as exigências estabelecidas no edital. Eu preciso ter, de preferência, títulos, que aí vem uma especialização, um mestrado, um doutorado, porque todo concurso público, além da prova que você tem que fazer, você também tem uma prova de títulos. Então, quanto mais títulos você tem e maior grau for esse título, você vai ter uma pontuação extra e isso já lhe ajuda em relação aos outros que não tiverem aquela mesma titulação. Então, veja quanta exigência. Além disso tudo, é preciso prestar um concurso público, fazer uma prova, certo? E nessa prova, nós temos sempre uma grande concorrência. Haja vista alguns concursos aí que você tem 1 milhão, 1,5 milhão de candidatos inscritos para aquele concurso e muitas das vezes você tem apenas 500 vagas, 1.000 vagas, às vezes até menos do que isso. E você tem aí mais de 1 milhão de pessoas cadastradas, né, para fazer aquele concurso. E aí, claro, vai ser selecionado aquele que tiver uma melhor pontuação na prova e também tiver uma boa pontuação nos títulos. Então, não é qualquer um que consegue entrar no funcionalismo público. Tem essa questão também, certo? A exigência de escolaridade, de preparo, a exigência de conhecimento é muito maior, muito mais rígida do que no emprego formal, né? Aquele emprego privado que as pessoas já são acostumadas. Então vamos seguir aqui nas vantagens e desvantagens. Então, ó, outro aspecto é que o emprego privado se conquista mais rapidamente, enquanto o cargo público depende de uma preparação que pode se prolongar por meses ou anos até a conquista da vaga. Uma possibilidade intermediária é trabalhar no serviço público dentro da profissão de formação. Então vejam só, eu cometi alguns erros no começo da minha decisão de entrar no funcionalismo público, né? Eu tenho a experiência dos dois. Eu trabalhei durante quase 4 anos em empresas privadas, certo? Trabalhei em usina, em escritório de usinas de açúcar e álcool e também agora já com mais de 15 anos no funcionalismo público. Então tenho a experiência dos dois lados. Por que diz que no aspecto do emprego privado se conquista de uma forma mais rápida? Porque é aquela coisa, você conhece alguém que tem uma empresa, que tem uma loja, então você vai lá, conversa, rapaz, estou desempregado, tem alguma vaguinha aí, me ajuda, me dá uma oportunidade. Você tem aquele contato direto com o patrão, com o gerente, às vezes você tem algum conhecido que já trabalha numa loja,
e você já diz, ó, ou numa empresa, né, numa fábrica, olha, se surgir uma vaga, se estiver fazendo uma seleção, me avisa, me dá aquele toque. Então, há essa forma mais direta de se tratar, e o patrão, que é dono da loja, se ele se agradou de você, se ele gostou do seu currículo, ele pode lhe dar uma experiência, né? A CLT permite contratos temporários, e aí o patrão, ele pode fazer um contrato com você de até 90 dias para fazer uma experiência, para ver se você dá certo naquela função. Caso dê, você permanece e aí você já fica como a CLT considera contrato por tempo indeterminado. Se durante aqueles 90 dias você não cumprir, não é, com as exigências mínimas para a função que você está exercendo, o patrão ele pode rescindir o seu contrato, paga os dias trabalhados, um mês de férias e de décimo é equivalente que você trabalhou, né? Proporcional ao tempo que você trabalhou, e aquilo já está resolvido. Já no emprego público, não. Tem todo esse procedimento que eu já falei para vocês, e ainda temos um período de 3 anos, né, de experiência, que é chamado de período probatório, para poder a gente conseguir a nossa estabilidade no emprego. Mas vamos prosseguir. O emprego público, né, que é chamado de estatutário, né, garante em 3 anos a estabilidade no cargo. Então, como eu tinha falado para vocês, né, quem passa no concurso público, que toma posse, né, daquela função para a qual ele prestou o concurso, ele vai passar um período de 3 anos, que é chamado de período probatório, onde ele tem que realmente mostrar que, além da sua formação acadêmica, né, além da escolaridade que ele já comprovou para poder tomar posse naquele cargo, ele precisa comprovar que realmente ele tem competência, que ele está apto para exercer aquela função. Então são 3 anos de período. Feito isso, nós vamos passar por algumas avaliações, né? Normalmente a cada 6 meses é feita uma avaliação sobre pontualidade, né? Sobre o convívio com os colegas de trabalho, sobre como você reage a uma determinada situação no trabalho, enfim, tem uma série de requisitos que você precisa cumprir para conseguir terminar o probatório e conseguir a sua estabilidade, beleza? Então, no seletista não, né? No seletista, o funcionário é da CLT, como eu disse para vocês, consolidação das leis trabalhistas, ele não possui estabilidade no emprego e tem flexibilidade na carreira. Então, enquanto funcionário público, após os 3 anos, ele tem a sua estabilidade garantida por lei, o funcionário da iniciativa privada, não, né? O patrão ele pode a qualquer momento querer lhe demitir, fazer uma redução no quadro de funcionários e você ser cortado daquela empresa, certo? Tem essa questão. Porém, tem o outro lado da moeda, que é a flexibilidade. Enquanto o funcionário público ele está preso àquela função, ele está preso àquele salário, ele está preso àquela prestação de serviço que ele faz para a sociedade de forma geral, o da CLT não. Ele pode estar numa determinada função, que não está gostando, que não está feliz, que não está bem, e ele pode aí pedir demissão como é que se diz, à procura de um outro emprego que lhe satisfaça de uma forma melhor, tanto pessoal como financeira. O funcionário público tem como fazer isso? De certa parte tem, mas para ele mudar de função que ele exerce hoje para uma outra, ele tem que fazer um novo concurso público. Ele tem que passar por todo o processo novamente. Então hoje eu sou professor da rede estadual e municipal, sou efetivo e já tenho, graças a Deus, a minha estabilidade. Se hoje eu precisar, ou se eu desejar mudar de função, se eu quiser ir para um outro tipo de emprego que seja público, eu preciso pedir exoneração do emprego que eu tenho hoje e começar do zero todo o processo de concurso novamente. Ver um edital, estudar, me preparar, fazer a prova, conseguir passar naquela prova com a nota superior aos demais participantes, fazer a prova de títulos para poder começar e ingressar novamente, tudo de novo, passar por um outro estágio probatório de 3 anos e assim por diante. Então, para quem pensa que ser funcionário público é simples, é fácil,
pode tirar o cavalinho da chuva, que não é não. É muito difícil, beleza? Então, chegou aquele momento da gente dar continuidade, mas antes da gente continuar, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se você estiver gostando do vídeo, continua assistindo e já deixa aquele comentário do que você está achando e se tem algum tema relevante que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no canal para ser debatido com você, beleza? Então vamos adiante. Bom, vamos ver algumas situações, né, que são pertinentes à carreira pública e à carreira privada, certo? Preparei essa planilha aí, essas duas colunas, para a gente ter esse comparativo. Então veja que na carreira pública, o funcionário ele tem estabilidade. Já na carreira privada, ele não tem estabilidade, ele está sujeito às mudanças, né? No funcionário público, na carreira pública, a rotina ela é estável. Então, eu sou professor, então a minha rotina é em sala de aula ou em alguma coisa relacionada à escola e à sala de aula. Eu posso até assumir a função de o cargo de supervisão, como gestor de escola, gestor adjunto, acompanhamento pedagógico, enfim. Mas tudo tem que estar relacionado à escola, certo? Já na carreira privada, a rotina ela é estável. Você pode estar numa determinada função, num determinado cargo, e de repente você ser colocado numa outra função e etc. Então tem essa rotatividade um pouco maior. No serviço público, a remuneração inicial ela é razoável. Por que razoável? Porque nós temos desde um salário mínimo, né, que não pode ser menos do que é exigido por lei. Nós temos aí o teto hoje do judiciário, que beira aí os 40 mil reais, certo? Então, dependendo da função, dependendo do cargo que você for prestar esse concurso público, você vai ter salários aí de 2 mil, de 5 mil, de 10 mil, de 20, de 30, de 40, depende do seu grau de instrução e também do concurso que você prestou e passou, beleza? Mas, em média, a remuneração inicial ela é razoável, certo? Na carreira privada, a possibilidade de ganho é muito maior. Por quê? Porque, dependendo da empresa que você for trabalhar, ela te oferece, além de um salário superior, ela te oferece benefícios que o funcionário público normalmente não tem. Quando você trabalha numa empresa privada, além de você já ter a condição de iniciar com um salário extremamente bom, essa semana eu vi uma reportagem, estava vendo um vídeo sobre pessoas que são operadoras de guindaste lá no Porto de Santos, né? Que pega aqueles contêineres das carretas para colocar nos navios e vice-versa. O salário inicial de um operador de contêineres é de 6 mil reais. E o cara ainda tem vale transporte, vale refeição, às vezes tem algum tipo de vale alimentação, tem algum plano de saúde e etc. Já o funcionário público, na grande maioria das vezes, ele não tem nada disso. É o salário e mais nada, certo? Então, no emprego privado existe essa possibilidade de ganhos muito maiores, sem precisar muitas vezes de uma escolaridade tão grande. Pegando aí o operador de guindaste, né? Ele não precisa ter uma escolaridade muito grande, certo? Ele sabendo ler, sabendo escrever, tendo uma escolaridade mínima e passando nos testes e no treinamento de como operar aquele guindaste, ele já está apto para exercer aquela função e ganhar um salário inicial de 6 mil reais, certo? No funcionário público, a missão ela é social, né? Todos são iguais, nós temos, pelo menos em lei, né? Na prática isso não acontece muito, mas pelo menos a lei ela determina uma isonomia, onde todos têm que ter o mesmo direito, ser tratado da mesma forma. Na carreira privada existe uma alta competitividade, né? Se você não produz, chega outro que produz mais do que você vai ser substituído com certeza. No funcionário público nós temos o plano de carreira, ou seja, para entrar como professor, eu preciso ter o mínimo que é a minha graduação, a faculdade concluída.
Então, eu posso ter uma carreira dentro do funcionalismo público. Então, eu posso fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado, e à medida que eu for construindo essa carreira, com o passar do tempo e as titulações que eu adquiri, eu consigo um percentual, infelizmente, irrisório, infelizmente muito pequeno. O funcionalismo público, para quem pensa, né, que ganha rios de dinheiro, para quem está lá no judiciário, aqui no Brasil, é uma maravilha, né? Para quem trabalha em Brasília, pode ser que aconteça dessa forma. Mas para o professor, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? O médico e outras funções aí públicas, né? Tirando o médico, que ainda tem um salário assim razoavelmente bem, né? E razoavelmente bom, ele ganha bem, mas tem toda essa condição precária de trabalho e tudo aquilo que a gente já conhece, já sabe aqui no Brasil, né? Então, mas temos esse plano de carreira. No funcionário da iniciativa privada tem a flexibilidade de carreira, né? Ele pode mudar de cargo, mudar de função, assumir para ser chefe de um departamento, para ser diretor de alguma coisa, enfim. Ele tem essa flexibilidade um pouco maior. No funcionalismo público, nós temos muitos trâmites burocráticos. Eu já disse boa parte deles, né? Todo o processo de edital, fazer inscrição, documentação, prova, título, estado probatório e assim por diante. Já na carreira privada, como já foi falado nesse vídeo, a burocracia ela é muito menor. Você pode simplesmente, por conhecimento, já conseguir o seu emprego e já estar trabalhando. Na iniciativa, na carreira pública, nós temos a garantia de férias. Na iniciativa privada também, a CLT ela garante ao funcionário as férias. Tem apenas uma diferença aí, que o funcionário público ele tem uma facilidade maior quando se diz respeito às suas férias, né? O da iniciativa privada, muitas vezes tem aqueles acordos, qual é o mês que você vai tirar aquelas férias. Muitas vezes também o patrão demora para pagar aquelas férias, para lhe conceder aquelas férias. Tem muitos casos de juntar 2, 3, né? Tem esses probleminhas aí que a gente já sabe. No funcionalismo público, normalmente isso não acontece. Mas a garantia de férias é para ambos os cargos. E por último, aí nós temos um horário fixo de trabalho para quem está na carreira pública, e nós temos aí também uma flexibilidade de horário, de turnos e tudo mais para quem está na carreira privada, certo? Vamos continuar. Bom, o que é que nós temos aqui mais para comparar na questão da carreira pública e na carreira privada, para a gente encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Se teve alguma dúvida que você ainda ficou, se tem alguma coisa que você queria que fosse esclarecido de uma forma mais ampla, mais detalhista, deixa no comentário aí do vídeo, que a gente faz um vídeo especificamente para aquele tema que você teve dificuldade, certo? Vamos lá. Algumas vantagens e desvantagens ainda entre o emprego público e o emprego privado. No emprego público, né, para muita gente que pensa que é aquela maravilha, aquele sonho, né, não deixa de ser bom, mas tem os seus problemas também e não são poucos. Ó, se eu hoje, como professor, 15 anos de carreira, certo? Se eu hoje pedir exoneração, que é a mesma coisa que pedir demissão no emprego privado, no emprego público a gente chama de exoneração. Se eu pedir exoneração, ou se eu for exonerado por alguma coisa de errado que eu fiz, sabe o que é que eu vou ter direito? Ao salário dos dias que eu trabalhei. Caso eu for demitido dia 20, vou receber aqueles 20 dias que eu trabalhei durante aquele mês. Vou ter direito ao 13º salário proporcional, dependendo do mês do ano que eu fui exonerado. E vou ter direito também ao terço de férias proporcional aos meses que eu trabalhei até o momento da minha demissão, durante aquele ano. Mais nada. A rescisão hoje de um funcionário público demitido é receber o seu salário, décimo e férias e mais nada. Na iniciativa privada, nesse aspecto as vantagens são muito maiores. Por quê? O cara que for demitido hoje, sem justa causa, ele vai receber o salário, ele vai receber o seu 13º,
ele vai receber as férias, tudo isso na rescisão, né? Ele ainda tem direito ao PIS/PASEP, que é um salário mínimo que ele recebe todos os anos. Se ele, durante aquele ano anterior, ele não teve rendas superiores a 2 salários mínimos, ou seja, se ele ganha até 2 salários mínimos durante todo o ano, nenhum mês do ano ele ultrapassou aquela faixa salarial, ele tem direito a um salário mínimo extra, que é chamado de PIS ou de PASEP, dependendo se ele está na iniciativa privada ou pública, certo? Ele recebe esse valor. No cargo público também tem direito a esse PASEP. Era até para eu ter colocado ali, só que isso não é algo muito comum, porque as pessoas no emprego público, dependendo do cargo que ele tem, né, na maioria das vezes ele acaba ganhando um pouco mais de 2 salários mínimos, então é uma coisa que a gente nem pode contar muito. O único funcionário público que vai ter direito de receber o PASEP é aquele que realmente fica lá no salário mínimo, salário meio, é que vai ter direito a receber esse valor. Quem ganha acima de 2 salários não sabe nem que isso existe, muitas vezes. Mas o da privada não, ele tem direito a receber isso daí. Ele ainda tem direito a sacar, né, a recolher o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então o camarada que, no meu caso, tivesse 15 anos na iniciativa privada, com certeza ia ter lá uns 20, 25, 30 mil reais aí, ou mais, dependendo do salário, para ser sacado no momento da demissão. Além desse valor do recolhimento do FGTS, ainda tem um acréscimo de 40%, que é chamado de multa rescisória, né? Esses 40% em cima do valor que você tinha lá. Então vamos supor que você tinha 10 mil reais para receber de FGTS, na verdade você não vai receber 10, você iria receber 14 mil reais. Seria os 10 que você já tinha de direito e mais 40% em cima desse valor, que é chamado de multa, porque você foi demitido e o seu patrão ele é obrigado a pagar essa multa, né? Funcionário público não tem FGTS, não tem multa rescisória, não tem nada dessas coisas. E ainda tem direito ao seguro-desemprego, dependendo do tempo de serviço, ele vai ter de 3 a 5 parcelas, né, que são calculadas baseado no salário que ele recebia quando estava na ativa trabalhando. Então veja que a coluna aí, nesse aspecto de quem tem carreira privada, ela é bem maior, bem mais vantajosa do que aquele que tem apenas a carreira pública. Beleza, pessoal? Então, não esquece de deixar aquele like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Já te agradeço por ter ficado até o final do vídeo, certo? E não deixa de acompanhar o canal. Se não for inscrito, se inscreve. E não esquece de deixar também aquele comentário, que é muito importante para o canal. Ajuda o canal a crescer, porque a gente vai estar sempre trazendo conteúdos de qualidade para você. Beleza? Então até a próxima aula. Valeu, muito obrigado. Deus te abençoe.